Olá, tudo bem com você? Eu sinceramente espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com você alguns fatos marcantes que aconteceram com meu pai, até que a família entendesse que haveria necessidade de uma ajuda médica. O primeiro fato e o segundo, eu vou comentar como foi através das histórias presenciadas por nós. A primeira história, o primeiro fato, ele é relatado pela minha mãe. Após um dia de trabalho de estudos, eu chego em casa e a minha mãe estava nervosíssima, irritada, estressada. E ela fala assim: Silvana, você não sabe o que seu pai me aprontou hoje. Eu passei o dia inteiro nervosa com o seu pai. E eu pergunto: nossa, mãe, o que o pai fez? E ela disse que eles acordaram naquele dia pela manhã, como de costume, tomaram banho, tomaram café, cuidaram das plantas do quintal. Quando foi por volta de umas 8 horas da manhã, ela fala para ele o seguinte: filho, preciso que você vá ao supermercado comprar algumas coisinhas que estamos precisando para fazer almoço. Ela fez a listinha, deu para ele, ele pegou a chave, o dinheiro e já estava com a lista e foi para o mercado. Isso por volta de umas 8h30 da manhã. Passam-se 9 horas, passam-se 9h30, passam-se 10 horas, 10h30. Quase 11 horas da manhã, minha mãe já está no meio da rua com a vassoura, desesperada, já querendo colocar a polícia para ir atrás do seu Silvinho. Quando chega na rua, o meu pai com o vizinho, de boa, conversando, dando risada, e a dona Bill estressada. Ele simplesmente pega com as sacolinhas, ele entra com as sacolas do supermercado, coloca sobre a mesa e vai descansar na rede. Nesse inteirinho de entrar e descansar na rede, a dona Bill, ela tá gritando, ela tá esperneando, ela tá falando, ela tá nervosa, ela tá irritada, e o seu Silvinho descansando tranquilamente na sua rede. Uns 3 dias depois que aconteceu isso, eu tive a oportunidade de conversar com o vizinho. E no bate-papo eu pergunto para ele: ô vizinho, tudo bem com você? Tudo. Vizinho, há 3 dias atrás você sentiu alguma coisa de estranho com meu pai lá no mercado? Ele olha para mim sério e fala assim: olha, Silvana, sinceramente, eu achei o seu pai muito estranho naquele dia. Aí eu perguntei por quê? E ele me relata que ele estava saindo do mercado e ele vê o meu pai sentado na mureta desse mercado. E ele passa e cumprimenta: oi, Silvinho, tudo bem? O meu pai responde: tá tudo bem. E eu falo: eu também já fiz as minhas comprinhas, eu estou indo para casa, não quer me acompanhar? E o seu pai me respondeu: olha, eu já entrei, já fiz a compra, mas não sei, eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa que a Bill pediu para comprar. Eu me aproximei, ele estava com a lista na mão, e eu fui brincando: vamos ler essa lista. Comprou batata, comprou ovos, comprou o alface, comprou a carne. Tudo que estava na lista ele tinha comprado, mas pairava assim aquela dúvida: será que não está faltando nada? Aí eu falei assim: olha, Silvio, vamos voltar para casa. Se por acaso você esqueceu alguma coisa, você vai ter que voltar e comprar novamente. Aí ele disse: é mesmo, né? E ele concordou e a gente veio para casa. Mas até hoje nós não sabemos por que ele ficou, acredito nós, né? Tantas horas até vir para casa. Se ele ficaria mais horas, se ele voltaria, se não fosse esse vizinho ter abordado ele, ter trazido ele para casa. Passado um tempinho depois, uns 3 meses depois, minha mãe e ele decidem ir para Alagoas, que é a terra natal. Foram visitar a família. Na volta,
nós fomos buscá-los na rodoviária. O ônibus chegou, eles desceram felizes, contentes, descarregaram as malas, as bolsas, e abraços para cá, abraços para lá, beijinhos, perguntando como nós estávamos. E nisso chega um senhor que nós tínhamos contratado para carregar as malas do ônibus até o carro. Quando esse senhor se aproxima e começa a pegar as malas e colocar no carrinho, meu pai chega perto desse senhor e começa a fazer um escândalo. Pensa num escândalo. Ele começa a xingar esse senhor de todos os palavrões que você possa imaginar. Ele xinga, ele berra, ele fala que não quer aquela pessoa ali perto dele, que ele não autorizou aquela pessoa a pegar as coisas dele, mas isso num nervosismo e num grau de estresse que nós nunca tínhamos visto antes. Até mesmo porque o meu pai sempre foi considerado um homem bem tranquilo e bem calmo. Sem entender o que estava acontecendo naquela cena, a gente fica parado por alguns minutos até que o senhor que estava na responsabilidade de pegar as malas, ele também começa a ficar nervoso e aí o meu irmão interfere. Chama esse senhor para um cantinho, conversa, pede desculpas, paga, mas fala assim, olha, a gente não sabe realmente o que está acontecendo, então é melhor que eu leve as malas para o carro. E agradece, o senhor sai da cena, colocamos as bolsas no carro, entramos no carro e viemos para casa. Na trajetória, né, minha mãe pergunta para o meu pai, filho, o que está acontecendo? O que aconteceu? Você não conhece aquele homem, ele não falou nada, ele nem falou bom dia para você ter tratado ele daquela maneira. Calado meu pai estava no carro, calado ficou. Chegou em casa, ele entra, vai ver primeiramente as plantas dele, a minha mãe também, ele volta a abraçar, ele volta a beijar, ele volta a perguntar como nós estávamos e feliz, toma banho, desce, almoça e parece que a cena causada na rodoviária simplesmente deixou de existir. Esse caso foi o caso onde eu e a minha mãe, que tínhamos uma convivência próximas do meu pai, resolvemos que era hora de marcar consulta médica e a minha mãe foi ao posto de saúde, marcou a consulta, não saiu de uma hora para outra porque demorava um pouquinho, mas enfim, ele passou na consulta. Até o momento da consulta, que foi mais ou menos uns 3 meses e meio, nós começamos a observar meu pai melhor, observar melhor a rotina que ele tinha. E nós chegamos a uma conclusão depois que meu pai perdia muito a chave, esquecia aonde colocava a chave. Perdia óculos, eu cansei de comprar óculos, eu perdi a conta de quantos óculos eu comprei para o meu pai, mesmo com correntinha, que ele colocava, quando ele saía para fora, ele tirava, esquecia, as pessoas passavam, viam o óculos ali sozinho e levava embora. Quantas vezes minha mãe pedia para o meu pai fazer algumas tarefas simples em casa e ele acabou não fazendo porque chegamos à conclusão que não é que ele não queria fazer, mas ele não sabia mais como fazer, então ele deixava de lado. Só que essas coisas, até esse momento de observação mais próxima, passava-se como assim para minha mãe. Ah, o seu pai está ficando velho, eu mandei ele cortar a planta do quintal e até agora ele não fez. Seu pai hoje perdeu a chave umas 10 vezes, está ficando gaga. E a gente levava aquilo muito na brincadeira, até no momento que foi ao médico. Então é assim, você que está aí do outro lado da telinha, né? E tem papai, tem uma mamãe, um vovô, vovó, tios, que já estão com uma certa idade ou não, porque o Alzheimer,
ele não acarreta somente para idosos. Existem muitos adultos jovens que podem ter Alzheimer. Quando você convive com essa pessoa, tenha um estado de observação mais próxima. Fique mais atento. Ah, minha mãe agora não quer mais tomar banho. Eu sinto que minha mãe era cheirosa, agora ela não está tão cheirosa assim. Ai, a minha mãe adorava fazer um arrozinho fresco. Hoje minha mãe não faz mais o arroz fresco, ela come arroz de 2, 3 dias, 4 dias. Então, são coisas que a gente acha que é porque a pessoa está ficando resmungona, está ficando velha, está ficando chata, e às vezes não é nada disso. Então, não é um conselho, mas é uma coisa que eu acredito, que a gente precisa estar observando melhor essa questão da rotina. Se a rotina ela sai daquele estado normal, é hora de você procurar uma ajuda médica. Porque pode ser algo mais grave, mais pontual, pode não ser. Pode ser um simples estresse emocional, pode ser uma questão de falha de memória, pode ser uma demência mais leve, pode ser um Alzheimer, mas nós que somos leigos, a gente não tem condições de fazer uma avaliação. Então, nada melhor do que o médico. Então, meu pai, aos 68 anos, foi a primeira vez que ele foi a uma consulta médica com esses relatos de esquecimento das coisas, esquecimento das tarefas. Era uma pessoa que dialogava, gostava muito de conversar, ele ficou mais voltado para ele mesmo. Então, o que era diálogo em casa, muitas vezes se transformou em monólogos, e aí o médico passou exames, testes e chegou num primeiro diagnóstico que não foi, a princípio, Alzheimer. Fiquem atentos aos seus entes queridos e cuidem-se. Beijinhos, até mais!